As paz dos irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu estou bem afônico ainda por causa de uma gripe que eu peguei essa semana na terça-feira e eu sou bem fraquinho. Não sai esse negócio, já tomei tanto antibiótico e não sai. Hoje, como eu havia mencionado para os irmãos, eu quero tecer algumas reflexões em João, capítulo 20. Eu vou projetar a leitura. Até que você abre aí, você pode ficar com a sua Bíblia bem aberta, não feche. Hoje pela manhã nós tivemos uma excelente escola bíblica dominical, tivemos 54 pessoas, 54 adultos assistindo a aula e as nossas crianças e os jovens e adolescentes. Só faltou você que não veio, só faltou você. Não perca a escola bíblica dominical, se esforce e venha para você aprender mais da palavra de Deus. Há pouco tempo atrás, nós presenciamos num noticiário um piloto que lança um avião nos Alpes franceses e acaba com muitas vidas. E a gente olha para aquilo e a gente fica às vezes sem entender. E a gente acha, como pode alguém fazer isso? Mas eu gostaria que você soubesse que dentro de cada um de nós existem estas possibilidades autodestrutivas. Todos nós carregamos um potencial autodestrutivo. Talvez você pense que não, talvez você ache que você é o único que não carrega esse potencial autodestrutivo. Mas é impressionante como nós somos seduzidos, como nós somos tendenciosos a estragar e a bagunçar tudo aquilo que Deus fez de bom, tudo aquilo que Deus fez de perfeito. É só você olhar para o grande desmatamento, é só você olhar para a carnalidade que nós vivenciamos nas épocas de festas em nosso país, como o carnaval e tantas outras coisas. Então nós temos essa tendência de nos destruir, meninas ainda na adolescência, ficando grávidas, se tornando mães, e nada mais é do que a autodestruição da vida do ser humano, da capacidade que Deus colocou dentro de nós, que era para sermos perfeitos, mas o pecado gerou essas coisas, nos tornando verdadeiros monstros. E eu acho que o nosso maior demônio somos sempre nós mesmos. Nós é que somos os nossos monstros, nós é que nos destruímos, nós é que fazemos sempre as decisões, as escolhas, nós sempre queremos a nossa vontade, nós sempre buscamos não a vontade de Deus, e é isso que nos leva à autodestruição, é isso que nos leva à autodestruição. Então, irmãos e irmãs, se nós não deixarmos Jesus assumir o controle da nossa vida, é certeza que automaticamente vamos nos destruindo no decorrer da nossa caminhada, até não restar mais nada. O texto que nós vamos ler, ele vai mostrar alguns princípios para nós evitarmos a autodestruição. João, capítulo 20, é um texto que demonstra de modo tão simples, tão claro, princípios para que evitemos a autodestruição. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Os discípulos voltaram para casa. João, capítulo 20, do verso 10 até o verso 20. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por
que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, dizendo: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, era um domingo, quando eles se reuniram, e Jesus apareceu no meio dele. Então, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Essa cena, ela é fantástica, esse final. Esses versículos após o verso 18 não fazem parte da perícopa de cima, que é o texto que nós vamos estudar. Mas eu incluí essas partes de baixo do texto para a gente perceber o Jesus que nós temos. Ele ressuscitou e os discípulos estavam num ambiente com as portas fechadas, e você não vê as portas se abrindo, mas você vê um Jesus entrando, mostrando que após a ressurreição o seu corpo, ele não tinha mais limites, ele atravessava uma parede, saía como se não tivesse parede. Isso demonstra que Jesus está conosco e pode estar conosco em todos os lugares, mesmo que a gente não veja. Não existe limites para Jesus. Jesus sempre está presente conosco. Isso é fantástico. É uma coisa para a gente descansar, sabendo que nós temos um Deus amigo, um Deus presente. Para a gente compreender melhor o texto, eu sempre sigo o mesmo princípio. A gente precisa responder pelo menos duas perguntinhas aqui. O que é que aconteceu antes do encontro, antes desse encontro que Maria teve com Jesus ressurreto? Num primeiro momento, Maria e algumas outras mulheres, nas primeiras horas do dia, do domingo, na manhã, bem cedinho de domingo, elas se reuniram para irem ao túmulo e ungir o corpo de Jesus. Jesus havia morrido na sexta, estava sepultado em um túmulo emprestado de um médico chamado José de Arimateia, e Jesus nem túmulo tinha, mas estava lá, sepultado em um túmulo emprestado. E pouco antes, dessas mulheres elas irem ao sepulcro, os judeus fizeram algumas exigências, pedindo para que Pilatos deliberasse vários guardas para que ficassem ali, além daquela grande pedra que havia sido rolada na porta do túmulo, porque tinha um comentário, segundo os judeus, que Jesus ressuscitaria. Então a preocupação era: coloquem guardas, ainda que a pedra seja grande, ainda que poucos discípulos não consigam remover essa pedra, coloque guardas lá para que façam essa proteção ao túmulo, porque eles temiam que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e saíssem dizendo que ele havia ressuscitado. Entretanto, nas primeiras horas do domingo, diz a Bíblia que apareceu um clarão no meio daquela pedra, a pedra se moveu, e no meio desse clarão, todos os guardas que ali estavam caíram, no meio de um brilho grande, eles caíram. Isso nos faz lembrar dos momentos antes, quando Jesus estava para ser preso, e chegaram lá os guardas, e aí disseram: quem é Jesus? E Jesus disse: eu sou. E quando Jesus diz isso, os evangelhos dizem que os guardas caem.
Quando Jesus se revela, não há como a gente permanecer em pé. A gente cai. Não tem ninguém que fica em pé na presença de Deus, somente quando Ele nos fortalece. Isso é fantástico. E aqueles guardas caíram, a pedra rolou, e o brilho aconteceu, e Jesus ressuscitou. Esse foi o primeiro momento. No segundo momento ainda, essas mulheres então chegam e elas encontram o túmulo vazio. Aí Maria, desesperada, ela sai correndo, ela deixa suas amigas e sai correndo. Ela vai atrás de encontrar os discípulos. E diz as Escrituras que Maria, ela encontra 2 discípulos de cara, e ela encontra Pedro e João. Olha quem ela encontra: Pedro e João. Lembram que Jesus tinha 3 amigos que eram bem chegados? Jesus, quando ele ia para algum lugar que tinha um evento, vamos fazer a ressurreição de alguém, vamos subir, eu quero mostrar para vocês como é lá no céu para onde eu vou. Ele sobe naquele monte para orar e tem a transfiguração. Quem é que sobe com ele? Os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. E aqui, nesse momento, a Maria, ela encontra Pedro e João. Diz as Escrituras que ela diz: olha, o túmulo está vazio. E eles saíram correndo. Pedro e João saem correndo. Só que João estava mais em forma. Pedro estava gordinho, mais barrigudinho. E João chega primeiro no templo. Eles saíram correndo. E diz as Escrituras que João chega primeiro. E depois chega o Pedro. E eles começam a olhar o túmulo, ver o túmulo vazio. E dali eles voltam, conforme o verso de número 10, eles voltam para a casa deles e vão seguir a vida. E Maria fica ali, só. Esse é o contexto da história que nós lemos. E a gente tem que procurar saber o que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Primeiro, Jesus está querendo que a gente aprenda a canalizar a nossa energia de vontade de viver, que nós canalizemos verdadeiramente para a vida. Eu não sei, mas talvez seja coisa da minha cabeça. Mas às vezes, quando você faz uma leitura da sociedade, você percebe que nós não canalizamos a vontade de viver para a vida. Por que vocês acham que muitos, com tanta vontade de viver tudo, num momento, eles querem viver 10 anos em um ano ou em um dia? Então, a gente acaba canalizando as nossas forças, em vez de viver para a vida, a gente quer viver tudo e acaba morrendo antes. É assim que acontece. Perceba como nos noticiários a gente encontra mais jovens morrendo do que pessoas idosas. Por que que os jovens morrem mais do que as pessoas que já viveram mais? Parece algo paradoxal, não parece? Mas por quê? Simples, porque quem já viveu muito sabe que tem pouco tempo para viver, então eles se guardam mais. Quem tem muito para viver não tem nenhuma preocupação, porque ele tem muito para viver, e eles não se guardam, e eles saem fazendo essas loucuras. Você vê um senhorzinho empinando moto? Você vê um senhorzinho fazendo esportes radicais? Não. Quem é que está lá fazendo essas loucuras? Quem é? Com exceção, tem alguns aí que depois de velho, não sei se vão perdendo aí o juízo, e vão querendo entrar nessas coisas. Velho não tem como colar osso. É só no parafuso, é na broca. Então tome cuidado. E aí você vai percebendo como que os jovens vão morrendo mais do que os idosos. E não é algo paradoxal, não. É porque os mais idosos já viveram tanto, e eles sabem, olha, resta pouco, então o pouco que resta, eu vou cuidar, eu vou viver bem vivido. Diferente da molecada. A molecada está aí virando piruleta e fazendo o diabo a 4.
Por isso que sempre tem um aí com o corpo estendido no chão. Você vê o bombeiro, a viatura passando, e é engraçado que aquela sirene, quando ela passa tocando, se você prestar, ela está cantando uma música, menos um, menos um, menos um, menos um. Presta atenção, se não é essa a letra da sirene do bombeiro, é essa canção. Então, nós não podemos negar que, por mais vontade de viver que tenhamos, nós sempre vamos estragar as coisas. E o texto vai mostrar então que Jesus, ele quer colocar margem nesse rio. Jesus, ele quer canalizar a nossa energia para a vida de verdade. E em primeiro lugar, a gente percebe que não se autodestrói quem aprende a conviver com a solidão. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é com esse negócio aqui, ó, conviver com a solidão. Irmãos, o texto é muito claro. Solidão faz parte da vida. E quem não aprende a conviver com a solidão, por que você acha que muitas pessoas se suicidam? A solidão é terrível, mas a solidão precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos aprender a conviver com ela. Vocês percebem aqui no texto a ênfase que existe no verso 10? Os discípulos voltaram para casa. Aí o verso 11 diz que Maria, olha, presta atenção nessa conjunção adversativa. Porém, quando você está falando bem de uma pessoa e vai no elogio, você diz, olha, tal pessoa fez uma excelente reflexão. Aí, se você colocar depois dessa excelente reflexão, mas, ou porém, você acabou com tudo. Você já começa a detonar. Aí você já saiu do espírito e está entrando na carne. Ah, tal pessoa é um excelente profissional, mas ele não entrega o serviço na época certa. Pronto, já acabou com tudo. Aqui você percebe, os discípulos voltaram para casa. Pedro e João, eles viram o túmulo vazio, mas eles voltaram para casa e Maria ficou sozinha. Olha a solidão como está presente na nossa vida. Por mais que a gente tenha pessoas ao nosso lado, por mais que a gente tenha amigos íntimos, por mais que a gente tenha pessoas que se interessem por nós, vai chegar um momento que cada um vai tomar o seu caminho e nós vamos ficar só. Vai chegar o momento. Então, comece agora a exercer, a desenvolver essa prática. É difícil? É muito difícil. Eu sempre procurei me relacionar, mas chegou um momento na vida que você vai ficando um pouco mais velho, os cabelos vão caindo, você vai aprendendo que na vida é necessário a gente aprender a conviver com a nossa solidão, conosco mesmo. Haverá momento na nossa vida que vai ser você e você, eu e eu, é eu comigo, você consigo. Chegará momento na nossa vida assim, e é nessas horas que muitos autos se destroem. Por quê? Porque não aprenderam a conviver com a solidão. Chegará momento em nossa vida que o nosso pai e a nossa mãe não poderá fazer nada por nós. Chegará momento na nossa vida, irmãos e irmãs, que os nossos melhores amigos, que aqueles que caminham conosco, que aqueles que se entregam, aparentemente estão conosco, eles também não poderão fazer nada por nós.
Nada. A decisão sempre terá que ser minha. Os passos serão meus. Foi assim que aconteceu com Maria. É muito fácil a gente ficar seguindo aquilo que as pessoas falam. Chega um para você e diz, eu acho que você deve fazer isso. Chega outro, não, eu acho que você deve fazer aquilo. E quando a gente segue a cabeça dos outros, nós vamos colher as consequências do que os outros nos insinuaram ou nos levaram a plantar, nós vamos colher as consequências sozinhos. O Juliano disse que tem um amigo que uma vez roubaram lá um boi dele, e esse amigo queria matar um monte de gente, e aí ele chegou e disse, olha, e os amigos dizendo, não, tem que fazer mesmo, tem que fazer, tá, e sabiamente, se essa pessoa faz o que os amigos estão fazendo, na hora que a polícia pega no grampo, quem é que vai? Os amigos vão junto? Não. Então, às vezes, nós somos induzidos pelos nossos amigos, mas que não são amigos e nunca foram. Às vezes, nós precisamos sentar e ficar a sós e ouvir, no meio desse monte de vozes, tentar ouvir a voz de Deus. Tentar ver as consequências do que aquilo que nós vamos plantar e gerará para nós. Perceba, quando Maria pensava que Pedro e João fossem procurar o corpo de Jesus, ela foi buscar Pedro e João na expectativa, eles vão me ajudar. Eles vão procurar o corpo, ela se depara com eles indo embora. É como se eles estivessem dizendo, Maria, querida, não há nada mais a fazer. A vida segue, vamos viver a vida. E eles foram embora, e ela ficou ali, sozinha, vivendo as consequências de sua descoberta, na solidão. Sabe para que serve a solidão, irmãos? Para a gente raciocinar, para a gente pesar os prós e os contras, para a gente, nesse raciocínio, a gente conseguir escolher o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Para isso que serve a solidão. E você percebe que nós somos uma sociedade tão agitada que a gente entra no carro da partida, o rádio já liga. Porque nós não conseguimos ficar em silêncio. Tem gente que se ele ficar na casa sem ter um barulho, ele fica louco. Ele não consegue. Pelo amor de Deus! Nós precisamos aprender a desenvolver isso, irmãos. É na solidão que a gente consegue visualizar e fazer uma leitura mais lúcida das possibilidades reais e existentes diante de nós. E a solidão, ela nos ensina que há tipos de semeadura que ninguém pode fazer por nós, há escolhas que ninguém pode fazer por nós. Somos nós mesmos que devemos fazer as nossas escolhas. Pode ter a certeza, vai chegar um momento na sua vida que você vai se deparar diante de situações que você não vai ter ninguém para te ajudar. Você vai ter que enfrentar sozinho. E normalmente são momentos angustiantes. Você já pensou? O momento da morte, por exemplo. Morre comigo, morre comigo, você está morrendo, morre comigo. Ninguém quer morrer com você, e ninguém vai morrer com você. O momento angustiante é o momento de morte, e ainda mais se for com dor. Mas ninguém aqui pensa nessas coisas. Todos nós achamos que isso só acontece na casa dos outros, que isso só acontece com a vida dos outros. Mas saiba, queridos irmãos, que nós estamos nessa fila.
Daqui a pouco nós enfrentaremos esse momento angustiante. E como é que nós estamos nos preparando para esse momento angustiante? Aprenda a desenvolver, a conviver com a solidão. Em segundo lugar, você percebe que não se autodestrói quem aprende a secar as lágrimas. Sim, nós precisamos aprender a secar as lágrimas. Se você prestar bem atenção aqui no texto, você vai perceber, do verso 11 ao 13, que Maria, sozinha, começa a olhar para o túmulo e a fazer o que, irmãos? Chorar. Não é isso? Ela olha para o túmulo e começa a chorar. Nesse choro de Maria, depois que ela está sozinha, ela começa ali então a encher os seus olhos de lágrimas. Aparece para ela 2 anjos. Não é isso que acontece? Aparece para ela 2 anjos. E uma coisa interessante que a gente percebe quando aparecem esses 2 anjos é que ela continua chorando. Ela continua se lamentando. Agora veja só. Se eu estiver andando na rua e aparecer um anjo que seja, um só, não precisa 2, e eu conseguir ver um anjo desse, para mim vai ser um negócio impressionante. Pode ter a certeza que eu vou reformular muitos conceitos meus, em relação à fé, em relação à vida. Eu vou reformular muitos conceitos meus. No mínimo, eu ia chegar em casa, ia chamar a Ellen, chamar o Guigui, a voz da experiência, o ancião, viveu bastante, ia chamar ele, chamar minha sogra, chamar aí alguns amigos e dizer assim para eles: olha, eu vou dizer um negócio para vocês e vocês não vão acreditar, mas eu vi um anjo. Dependendo dos amigos que estivessem, eles iriam ir. Você está doido? Você está doido? Claro que eles iriam rir. E eu iria dizer: eu disse que vocês não iriam acreditar. No mínimo, aconteceria isso. No mínimo. No mínimo. Agora, veja só. Maria, ela vê os 2 anjos no sepulcro e continua chorando. Veja só o que as lágrimas fazem conosco. Maria vê os 2 anjos e continua chorando. Eu penso que as lágrimas, às vezes, quando choro, e eu choro bastante, hein? Às vezes, quando choro, quando as lágrimas estão nos olhos, eu não consigo ver muito bem. Porque as lágrimas nos impedem de enxergar bem a vida. Não sei se é só comigo. Tá certo, eu tenho uma deficiência muito grande, uma glaucoma imensa, que meu olho está cada vez mais se afunilando. Mas as lágrimas nos impedem de enxergar. Não é só comigo, não. Poxa vida, ela está vendo 2 anjos. E se ela está vendo 2 anjos na onde Jesus estava, significa que algo muito especial aconteceu ali. Porque se não tivesse acontecido algo tão especial, o túmulo estava fechado e não tinha anjo lá dentro. Onde você já se viu dizer que sepultura é lugar de anjo? Só se for anjo caído. Por que as pessoas vão no cemitério fazer trabalhos? Elas encontram os anjos caídos. Mas onde há vida, só pode ser anjo, e anjo que serve a Deus. E ela vai e encontra ali essa coisa, mas e continua chorando. Vem os anjos
e falam com ela: mulher, por que é que você está chorando? Poxa, viu a primeira vez, continua chorando. Os anjos vêm, conversam com ela e ela continua chorando. Quando nós estamos dispostos a chorar, nós não vamos enxergar bem o que de fato precisamos ver. Por isso necessitamos enxugar as lágrimas. Eu me lembro da história fantástica da conversão de C.S. Lewis. Inclusive, eu emprestei esse livro para alguém aqui da igreja e eu não sei para quem foi. E já faz tempo. E esse livro não voltou para a minha estante. E eu tenho orado dizendo: Senhor, incomoda quem pegou meu livro, Senhor, para que ele devolva o meu livro, porque não é dele, ele está roubando. Ladrão não entra no reino dos céus. Fala para ele devolver, Senhor. Você pegou meu livro, eu não sei quem foi, me devolva. Fala: eu esqueci, mas me devolva. E nesse livro, C.S. Lewis, ele viveu 30 anos como um agnóstico, ele não acreditava em Deus. E 30 anos de sua vida, ele viveu ali, naquele ponto, desacreditando de tudo, de todos. Mas depois ele se converte ao Evangelho, e ele é chamado ao ministério e se torna um pastor anglicano. Os anglicanos são os pastores da linha teológica mais profunda, é uma ala assim, como se fosse dentro da igreja católica, os jesuítas, aqueles que gastam mais tempo com os estudos, e ele se torna um grande pastor anglicano. Ele era professor na universidade, se não me falha a memória, de Oxford, na Inglaterra. Ele era uma pessoa fantástica. E ele se converte ao Evangelho, e ele começa a orar, e ele vai se casar só quando ele tem 50 anos de idade. Ele esperou 50 anos para se casar, orando, e quando o seu coração... Está vendo aí, jovens e adolescentes? Uma sugestão para vocês: orem, esperem para que vocês não errem. E ele, quando vai orando e o seu coração começa a nutrir um sentimento por uma mulher, então ele resolve casar, e ele casa depois de 50 anos de idade, e com 3 meses de casado, eles descobrem que a sua esposa está com um câncer em estado crítico, um câncer que era terrível, e depois de 2 ou 3 meses a sua esposa morre, e ele entrou em parafuso. Como pode? Senhor, eu me dediquei a Ti, e esses 50 anos que eu esperei para casar, e agora tudo acontece. Como assim, Senhor? E começa a chorar, e no dia do velório da esposa, chega o pastor de C.S. Lewis, e diz a ele assim: Lewis, o que é que você quer que eu fale para você? E Lewis olha para ele e diz: fale qualquer coisa, menos que foi melhor assim. Que tem de crente que chega em velório e diz: não, foi melhor assim. Cala tua boca, infeliz. Foi melhor assim porque não é com você. E Lewis diz, Lewis era extremamente intelectual, e o pastor tinha um cuidado para tratar com Lewis, porque Lewis não era barbeiro como muitos de nós, não. Lewis era fera. Lewis, o que você quer que eu fale? Não fale qualquer coisa, pastor, menos que foi melhor assim. E aí o pastor faz um sermão, e esse livro trata a escrita que Lewis fala sobre a dor. Você pegou meu livro? Vai começar a doer na sua consciência, porque o livro fala da dor. Então, o que aconteceu? Depois do velório, C.S. Lewis abandona a igreja.
Ele entrou numa crise, ele ficou longos anos sem ir à igreja. E depois de algum tempo, C.S. Lewis volta e diz: pastor, eu voltei. O que aconteceu, Lewis? Eu enxuguei os meus olhos, eu enxuguei as minhas lágrimas, e agora eu consigo ver melhor o que é que Deus tem no meio da dor. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a secar os nossos olhos, porque nós temos uma tendência de ficar chorando, e o nosso choro é autodestrutivo. O nosso choro nos impede de enxergar melhor as coisas, e nós temos uma tendência autodestrutiva de valorizar o choro, de valorizar a dor, de valorizar o ambiente de morte, de valorizar a perda. Como nós valorizamos a perda? Agora, quando a gente seca as lágrimas, quando a gente enxuga os olhos, aí a gente começa a enxergar possibilidades no meio do ambiente de morte, no meio do ambiente de desgraça. A gente começa a enxergar as possibilidades. Por favor, comece a enxugar as lágrimas, comece a secar os seus olhos, para que você não se autodestrua. Em terceiro lugar, não se autodestrói quem aprende a vencer a precipitação. Nós precisamos aprender a vencer a precipitação. Pensa em gente precipitada. Nós, seres humanos, após a experiência, você percebe nos versos 14 e 15, que após a experiência de Maria com os anjos, mesmo os anjos tendo falado, o que ela continua fazendo? Vai gostar de chorar lá para o outro lado, hein? Parece que Maria tinha uma caixa d'água na cabeça, não parava. Se fosse nessa época, era a gente pegar ela e levá-la lá em São Paulo, naquele lugar onde que precisa chover, como é o nome lá mesmo, que está seco. Leva Maria lá e deixa Maria um mês lá. E a cantareira, os níveis da cantareira vão subir, só das lágrimas de Maria, uma mulher chorona. Talvez seja daí que saiu aquela música do Teodoro Sampaio. Eita, mulher chorona. Mas ela chorava, como muitos de nós, iguaizinhos, chorava. Aí você percebe que depois dos anjos, ela vai encontrar com quem? O texto diz que ela encontra com Jesus. E Jesus entabula uma conversa com ela, e a conversa que Jesus entabula com ela não reconhece Jesus. Por que ela não reconhece Jesus? Porque os olhos estavam cheios de lágrimas. Não enxugou a lágrima ainda. Está chorando por quê? Isso é fantástico. Sem medo de errar, irmãos e irmãs. A mãe das angústias, a mãe das ansiedades, chama-se precipitação. O Juliano está procurando, vó de não sei quem aí, como que é o nome? Vó do quê mesmo? Vó da morte? Agora nós achamos aqui a mãe das angústias e a mãe das ansiedades. Precipitação. Não é à toa que a raiz da palavra já diz, precipitação vem de precipício. Precipitação é alguém que se precipita a precipício abaixo. Isso é precipitação. E vai ser precipitado como nós. Eu não sei onde a gente consegue achar tanta precipitação. De vez em quando nós estamos caindo dentro dos nossos precipícios. Caindo não, nos lançando neles. Irmãos, olha o que a precipitação gera. Primeiro, a precipitação gera
confusão. As linhas grefadas do texto mostram a confusão. Precipitação embola o meio de campo, a precipitação embaralha os nossos pensamentos, a precipitação nos leva a falar coisas que a gente não deve. Eu me lembro de um amigo, dono de uma livraria, uma vez a pessoa chegou lá e foi falar um negócio para ele, dizendo que tinha algo para lhe oferecer, e era algo vantajoso, e ele pensando que a pessoa fosse pedir um patrocínio, ele já se precipitou e cortou tudo. Aí depois o cara disse: não, rapaz, eu vim aqui para te oferecer, para te dar, não vim te pedir. Aí ficou todo chateado, todo desconchavido. Eu falei: tome, besta. Você já viu como às vezes a gente se precipita falando? Como a gente se precipita não parando para ouvir? Nós somos precipitados. E a precipitação impediu Maria de reconhecer Jesus, a ponto de uma confusão ser instalada. Ela olhou para Jesus e pensou que Jesus fosse quem, gente? Olha lá no texto, pensou que Jesus fosse o jardineiro. Olha o que a precipitação faz. Você nunca chegou no supermercado e você, precipitadamente, você vai na pessoa e diz: ô cara, que legal você, e quando você bate nas costas, o cara olha para você: você é doido, rapaz, de onde que eu te conheço? Nunca te aconteceu isso? Se nunca te aconteceu, Deus abençoe que aconteça, para você sentir o que é o negócio da precipitação. Como que a gente monta em porco na precipitação, achando que é cavalo. E ela, toda confusa, porque a precipitação gera confusão, aí não só gera confusão, como também leva ao julgamento. A gente se precipita, faz uma confusão e logo começa a julgar, porque eu nunca vi. Todos nós queremos ser juízes, mas juízes dos outros. E isso é que é pior. Jesus disse assim: se o homem julgasse a si mesmo, ele não seria julgado, mas nós queremos julgar o nosso próximo e não a nós mesmos. E olha o que Maria faz. Precipitadamente, ela julga, ela acusa, julga e já sentencia Jesus, dizendo: olha, o senhor é o jardineiro e o senhor roubou o corpo do meu mestre. Onde é que o senhor colocou? Fala para mim. Só fala que eu vou levar o corpo e tudo certo. Eu não vou procurar o Ministério Público. Eu não vou procurar nenhum tipo de defensoria, eu só quero o corpo do mestre. Ah, jardineiro ladrão, ah, jardineiro sem vergonha. Maria devia estar lascada com esse jardineiro aqui. E ela começa a cultivar um sentimento ruim pelo jardineiro. Ela começa a dizer coisas que o jardineiro não fez. Aliás, nem jardineiro existia. Ela começa a ver o que não tem. A precipitação nos faz ver os fantasmas. Os Gasparzinhos começam a aparecer quando a gente está precipitado. Não foi à toa que Jesus, quando curou aquele cego, ele disse: o que é que você está vendo? Aí o cego olhou. Cego é terrível, né? Às vezes quando eu vou fazer um exame de vista, aí eu vejo qual olho que está melhor, daí eu vou primeiro, eu falo: não, fecha esse de cá, fecha aí o que está ruim, porque o que está melhor eu já consigo enxergar melhor, então eu quero fazer nele primeiro. Aí eu tento decorar as letras, olha só, tento decorar as letras, para quando vier no olho ruim, eu com a memória precipitadamente passar a médica para trás. Aí a médica diz: não, mas não são as mesmas letras. Ela percebe: não, mas não são as mesmas letras. Pode ficar tranquilo. Precipitado. Percebe? Aí o cego olha e diz: eu estou vendo homens como árvores. Aí Jesus: não, espera aí, tem alguma coisa errada. Vem aqui. Aí Jesus dá mais uma cuspida no olho dele. Pá, pá. Se Jesus tivesse com a gripe que eu estou, o cego estava lascado. Aproveita que é cego mesmo. Vamos aproveitar que o bicho é cego.
Vamos colocar uma margarina nele. E aí Jesus dá o segundo toque e diz: e agora, o que é que você está vendo? Agora eu estou vendo homens. Por quê? Porque Jesus está querendo que a gente entenda que homens não são árvores, e árvores não são homens. E precipitadamente a gente confunde essas coisas. Não é verdade? Precipitadamente nós estamos confundindo essas coisas. Eu penso que talvez não exista algo mais destrutivo do que a precipitação. Quantas brigas de família você quer ver na hora de dividir a herança? Ainda que seja 2 galinhas e uma espiga de milho, pode ter certeza que vai quebrar o pau na hora da herança. Eu conheço famílias que foram divididas, irmãos que não se falam, irmãos que não vão um na casa do outro. Por quê? Por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de precipitações. Se lançam precipício abaixo, se separam. Quantas brigas na igreja? Por precipitações, por julgamentos equivocados, por julgamentos de primeira vista. Quantas brigas? Eu penso que o desarmamento não foi uma coisa ruim, não. Você já pensou? Se cada um de nós aqui tivesse uma arma e precipitadamente, a cada precipitação que nós tivéssemos, nós dessemos um tiro, o que ia virar isso? Aqui ia virar um faroeste. Nós íamos alto nos destruir aqui dentro. Pô, Geninho, o que você fez comigo? Pá! Aí o Geninho dá uma de lado ali e a bala já vai lá no outro que não tem nada a ver. De vez em quando você vê um morrendo com bala perdida. Precipitado. Percebe? Então, a precipitação, irmãos, ela é a pior de todas as destruições. Só que, para piorar, nós somos tão precipitados que nós matamos os outros sem dar tiros. Nós matamos os outros com as nossas palavras. Quantos esposos que não matam as suas esposas dando palavras? Quantos irmãos que não se matam dando palavras? É mais fácil nós matarmos do que nós levantarmos. É mais fácil nós apontarmos do que nós elevarmos. Prestemos bem atenção e deixemos essa precipitação de lado. Dizem que certa vez um homem estava caminhando numa rua de uma cidade e ele estava com uma arma. E ele está passando na frente de uma casa. Isso é uma fábula, tá? E ele está passando na frente de uma casa. E ele escuta lá da rua: socorro! A mulher gritando: socorro, socorro! E o marido dizendo: eu mato, eu mato. Que risada bonita. Eu mato. E esse cara precipitado diz: não, eu vou salvar aquela mulher. De maneira nenhuma aquele salafrário vai matar essa mulher, eu vou entrar lá agora. E ele pega a arma e já entra com a bicha engatilhada, só para descarregar. E quando ele chega e a mulher: socorro! E o marido: eu mato. E ele se depara com uma das cenas mais terríveis da história da humanidade. Ele vê aquela mulher em cima de uma mesa toda descabelada, e o homem com um sapato embaixo da mesa, tentando matar uma barata. Eu mato, eu mato. E era uma barata. Você já pensou se precipitadamente ele chega dando tiro? Percebe? Maria estava chorando, irmãos, precipitadamente, por alguém que nem morto mais estava. É verdade ou não é? Ela está chorando por um defunto que não existe mais. Ela está chorando por um defunto que ressuscitou. E o que tem de crente chorando por defuntinho que já nem morto está mais?
Mas ele enterra e deixa o rabinho de fora. Quando o bicho está podre, aí ele vai lá e busca aquele negócio que já foi lançado, ele deixa com o rabinho de fora e puxa aquela carniça e começa. Não, mas você lembra lá daquela coisa? Irmão, tenha misericórdia, joga isso precipício abaixo. Pare de chorar. Pare de chorar. Pare de chorar por defuntos e coisas que já não existem mais. Em quarto e último lugar, não se autodestrói quem aprende a ouvir a palavra de Deus. Palavra de homem é morte. Quantas pessoas que dão ouvidos a profissionais que trabalham com as emoções, como se a palavra deles fosse o final. Eu não sou contra, tá? Você procurar um aconselhamento com um psicólogo, nada disso. Mas você quer saber o que é que nós precisamos ouvir? É como o meu amigo Ricardo de Maringá veio no último almoço que fizemos aqui, e ele disse: sabe quem deve ser o nosso psicólogo? O Espírito Santo. Crente precisa aprender a falar com Deus. As sessões são gratuitas, você não paga nada, tem hora sempre na agenda, ele está sempre disponível e querendo nos ouvir. Se a palavra desses profissionais, se a palavra de pastor, de padre, quando eu digo psicólogo, pastor, padre, eu estou colocando todo mundo, médico, estou colocando todo mundo no mesmo balaio. Se palavra de homens e de profissionais fossem a última, aqui na frente, aqui morava uma psicóloga, ela se suicidou, bem aqui na frente, da onde a gente está aqui, nesse prédio aqui, ó. Não havia suicídios. Só tem uma palavra que é capaz de mudar o homem. Só tem uma palavra que é capaz de mudar o mais vil pecador. E essa palavra é a palavra de Deus. Não é palavra de homem, não é palavra de profissional nenhum. Seja ele da religião, seja ele da secularização. Só uma palavra é capaz de mudar o ser humano. Só uma palavra. E você percebe como a palavra de Jesus mudou a vida de Maria. Verso 20, o verso 16 e o verso 17. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabuni! Parou de chorar, miserável? Secou as lágrimas? Está conseguindo me ver agora? Rabuni, que significa mestre. Jesus, parece que Maria queria correr, abraçar Jesus e segurar Jesus. Maria, não me toque. Por favor, sai para lá com essas suas lágrimas. Fique parada aí onde você está. Eu sei o que é que você quer fazer. Você quer me tocar, mas, por favor, sou eu mesmo. Fique aí. Não me toque. Eu não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Os judeus, normalmente, eles falavam hebraico. Mas Jesus entabula uma conversa com Maria no aramaico, porque Maria puxa a conversa com Jesus em aramaico. E em aramaico, Rabone é mestre. Se fosse em hebraico, seria Rabi. O aramaico havia se tornado uma língua universal naquele ambiente ali.
E Jesus, ele conversa em todas as línguas. Ele quer ouvir a minha língua, ele quer ouvir a sua língua. Jesus, ele é Deus de todos os povos. Jesus é Deus de todas as nações, de todo tipo de ser humano, e ele ouve e entende todas as línguas. Por isso que ele precisa se tornar, na verdade, o Senhor das nossas vidas, para que a nossa tendência de autodestruição seja jogada, seja vencida. E para ele se tornar, nós precisamos aprender a ouvir, no meio de muitas vozes, ouvir a palavra dele. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido? Irmãos, sabe qual é o nosso maior problema? É que nós não gostamos de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus se opõe à nossa vontade. A palavra de Deus, ela vem contrariar aquilo que a gente tem de certo e de errado. Uma vez, um jovem chegou a mim e ele disse assim: pastor, isso já faz bastante tempo, foi logo no começo da igreja. Disse: pastor, eu queria começar a lutar o UFC, o que você acha? A Bíblia não fala nada sobre esse tipo de luta. O que você acha? Um crente deve lutar o UFC? O que ele deve fazer? Eu olhei para ele. Aí, algum tempo atrás, ele queria saber sobre tatuagem. Aí eu expliquei para ele: tatuagem? Legal, você quer fazer? Paulo dá o exemplo de como fazer tatuagem. Paulo dizia assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A tatuagem de Paulo era de reio e de chibatada. Está aí, pode marcar o seu corpo. Começa a falar de Jesus e você vai ser tatuado rapidinho. Eles vão te tatuar. E o cara ficou meio assim. Aí depois ele vem com essa para mim. Eu falei: mas você quer saber mesmo? Tem certeza? Não, eu quero. Eu falei: a Bíblia fala da luta UFC. Fala. Jesus ensinou a luta UFC. Ele disse assim: quando te baterem na face direita, ofereça a esquerda. Ele só não mandou você bater, mas ele diz: apanhar no meu nome pode. Está aí. Sabe o que aconteceu? O moleque saiu, foi embora da igreja. Eu falei: vai com Deus e Nossa Senhora. Diabo atrás tocando viola. Vai viver a vida. Então, a Bíblia, ela contraria as nossas vontades. Você já pensou, você dentro de um ringue, você e Jesus, vem cá, Jesus, agora eu vou te arrebentar no meio. É um esporte, tá? Tudo bem, é um esporte. Então vai. A Bíblia fala sobre cocaína? Não. A Bíblia fala sobre maconha? Não. A Bíblia fala sobre várias coisas aí que você não fala. Mas é só você pegar os princípios do Sermão do Monte. Por isso que Mahatma Gandhi, quando ele estava fazendo a revolução da Índia, ele disse aos crentes que estavam com ele, que eram covardes, ele disse: não, para mim só basta o Sermão do Monte. Eu vou tentar viver o Sermão do Monte e já basta. Está ali, conjunto de princípios. Então, a palavra de Deus, ela contraria. Sabe o que é que nós gostamos? Nós gostamos daquilo que nos dá prazer. Nós gostamos dos enfeites. Nós gostamos das vitrines dos shoppings. Nós gostamos daquilo que agrada os nossos olhos, daquilo que oferece prazer à nossa carne. Mas matar a carne? Morrer? Perder as suas vontades e os seus desejos? Abster-se das coisas desse mundo para servir a Deus? Você está louco, rapaz? Que crente chato, que crente legalista. Será? Cuidado para não se tornar um liberal e perder a fé, como muitos já se perderam. Então nós devemos prestar bem atenção nessa sociedade, como ela caminha, por ela não ouvir a voz de Deus, cada dia mais precipício abaixo, cada dia mais precipício abaixo. Só que não basta nós só pararmos para ouvir a voz do Mestre, nós precisamos confiar no Mestre. E Maria
ela ouviu e confiou no Mestre. O verso 17, quando Maria quer tocar em Jesus, era como se ela quisesse dizer assim: eu encontrei o Mestre, então vamos lá, que eu vou provar para os outros que eu achei. Olha, vocês não procuraram, está vendo, Pedro e João? Eu achei, está aqui a prova. Jesus está aqui. Não, sai para lá, Maria. Não é assim. Não é assim. Está certo que naquela época, palavra de mulher não tinha valor nenhum. Hoje vale um pouquinho mais. Mas naquela época não valia nada. Hoje subiu um pouquinho. Mas naquela época nada. Então Jesus mostra para Maria, dizendo: Maria, é impossível você me enquadrar nos seus costumes. Maria, é impossível eu cumprir e obedecer os seus caprichos. Maria, você precisa se enquadrar na minha vontade. Maria, você precisa andar nos meus caminhos, Maria. Então não me toque, vai e fale, só fale para eles o que aconteceu. É como se Jesus estivesse dizendo: Maria, você não vai me conduzir, você não entendeu ainda que quem precisa ser conduzida é você, Maria. É nós, irmãos, que precisamos ser conduzidos. Se não for Cristo no controle, nos orientando, é pura autodestruição, é pura autodestruição. Por isso que nesse próprio capítulo, no verso 29, Jesus se apresenta e diz: Tomé, você creu porque você viu? Olha, Tomé, vou lhe dizer uma coisa, mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E Maria ouviu de Jesus, confiou e foi contar aos discípulos. E vocês perceberam como que o texto termina? O texto termina com todos os discípulos em alegria. Eles se alegraram. O que tem de gente triste, esperando que eu e você saiamos, como as nossas crianças fizeram ontem. Eu disse pela manhã e vou repetir aqui: as nossas crianças saíram para o evangelismo, as criancinhas pequenininhas, e a Yasmin, pequenininha, é uma das menininhas que frequenta aqui, e aí ela percebe que a menininha estava com vergonha de entregar o folhetinho, e ela chega e diz para a coleguinha: olha, você está com vergonha? Quando você for entregar, pense em Jesus, pense em Jesus. Olha que coisa mais linda. Mas nós não pensamos em Jesus, nós pensamos em nós mesmos, na nossa reputação. Nossa, esse cara é crente, nossa, a gente pensa nisso, percebe? Então, irmãos e irmãs, a gente conclui aqui: somos todos Maria Madalena. Todos nós aqui somos Maria Madalena. Sabia disso? Ninguém aqui é melhor do que Maria Madalena. Nós todos temos essa tendência autodestrutiva. Nós somos tão iguais a ela que muitas vezes nós deixamos as lágrimas impedir de enxergarmos melhor. Nós somos tão iguais a ela que pouco a pouco caímos nos nossos precipícios. Nos lançamos precipícios abaixo. Todos nós negligenciamos a necessidade de ouvir e de confiar na palavra de Deus. Só que Maria aprendeu. Maria aprendeu com Jesus. E nós também podemos aprender hoje com Jesus, dizendo: Senhor, eu não quero mais continuar essa vida de crente medíocre como estou, Senhor. Eu quero mudar esse jeito, Senhor. Eu quero aprender como Maria. Eu quero fazer o que essa mulher fez. Mas para isso, o Senhor precisa se tornar Senhor de fato das nossas vidas. Que Deus, o Pai, nos ajude para que assumamos essa proposta de vida, para deixarmos de verdade Jesus controlar a nossa vida, porque só assim nós não vamos ser mais um destemperado, nós não vamos ser mais um menino chorão, mas nós vamos nos tornar crentes maduros e alicerçados, sabendo que Deus cuida de nós. Nós vamos terminar esse culto com este hino, o hino 33 do cantor cristão. Deus cuida de mim. Deus cuida de você.
Tenha essa convicção, tenha esta esperança, tenha esta certeza. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Depois desse hino, cumprimente as pessoas próximas a você, e eu te espero aqui na quarta-feira. Gálatas, capítulo 4, do verso 6 ao verso 11. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mistério e pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços teus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de